Doutor Leite Júnior, dizem que o Esperanto é uma língua regular, sem exceções gramaticais, e que isso empobrece a língua. Tem fundamento? É uma crítica, né? Há um grande engano, né, de se pensar que a simplicidade é o empobrecimento. Se fosse assim, o clássico, né, que tem linhas simples, seria pobre. Se fosse assim, uma criança, por exemplo, que tem muitas vezes um vocabulário pequeno, não seria criativa. Então, na verdade, não há essa relação. O que nós temos é uma língua regular. Agora, as partes, né, os morfemas do Esperanto têm independência. Então, o poeta faz justamente os arranjos que ele quiser com essas partes. Então, muito pelo contrário, o próprio Esperanto nasceu com a poesia. Zamenhof foi poeta. E nós temos vários poetas, né, da Hungria, né, da China e tal, do mundo todo que são esperantistas. William Ode, por exemplo, que era da Escócia, né? Então nós temos pessoas que escreveram e escrevem, e Esperanto, inclusive, no original. Então não, tem uma literatura forte, Esperanto hoje pertence ao Pen Club, né? Então é uma língua reconhecida internacional, inclusive no campo literário. Existe uma literatura própria em Esperanto? Justamente. Nós temos, desde, por exemplo, Zamenhof escreveu poemas, né, em Esperanto, já no original, sem se basear no polonês ou no russo para chegar ao Esperanto. Então, nós temos, inclusive, na literatura de Esperanto, a literatura original e a literatura traduzida, porque nos interessa imensamente traduzir. Quer dizer, por exemplo, interessa que hoje, nós sabemos, por exemplo, que há um monge lá na China, inclusive um colega nosso viajou recentemente para a China, e lá existe um monge que está traduzindo escritos do século X, do chinês clássico, diretamente para o Esperanto. Isso nos interessa. E também nos interessa aquele que já tem inspiração diretamente na língua. Então, enfim, existe em todos os campos, né, do romance, do conto, da poesia e do teatro. Nós temos grandes autores. O senhor falou que o Martins Filho trouxe o curso de Esperanto para o Ceará. E a pessoa, é fácil a matrícula, a pessoa vai lá, tem sempre vagas. Eu quero aprender Esperanto. Eu tenho plenas condições de amanhã mesmo começar esse aprendizado? Temos. Apenas nós devemos observar o calendário da universidade. Então, o nosso calendário segue o calendário geral das casas de cultura. Então, hoje, é acessar a página da universidade, verificar qual é das casas de cultura e ir lá buscar o Esperanto. Nós temos a nossa página própria, que é www.esperanto.ufc.br. Então, enfim, olhando o calendário da universidade, então nós temos um processo, eu não gosto de chamar de seletivo, processo receptivo, né? E a partir daí nós ingressamos. Se alguém já chegar com noções de Esperanto, será bem-vindo para o segundo semestre, né? Nós vamos reclassificar e colocar no nível adequado. Então, nosso curso básico tem 4 semestres, tá certo? E temos ainda 2 semestres avançados para aqueles mais interessados, né? Não é isso? O polonês que criou o Esperanto, ele pertencia a que classe social? Ele era um aristocrata, era classe média ou era pobre? Não, o Zamenhof é filho de um funcionário, né, da época do... Na verdade, nesse momento, a Polônia, aquela região em particular da Polônia, pertencia ao Império Russo. Então, o pai de Zamenhof tinha ligações como funcionário. Portanto, é o filho de um funcionário de classe média poliglota. O pai dele já dava aulas de alemão, trabalhava, inclusive, com a censura, né, do Império, né? Inclusive, isso... ele viu com muito cuidado esse envolvimento do filho com essa ideia de uma língua internacional. Quer dizer, então, ele é aquele de classe média. Inclusive, como médico, que ele começou o curso de medicina em Moscou, terminou em Varsóvia, ele optou pela oftalmologia e sempre foi o médico, que eu não sei se é regra nos dias de hoje, um médico extremamente aperreado. Dava muita prioridade, né, aos pobres e viveu, inclusive, em circunstâncias difíceis, até para sustentar a família. Até porque ele, além da medicina, tinha que cuidar, né, de uma vastíssima correspondência com o mundo esperantista, né? Então, em pouco tempo, da criação do Esperanto de 87 ao Congresso Internacional de 1905, foram só 18 anos para chegar a um Congresso Internacional. É pouco tempo
para envolver gente do Japão, né, até a América, né? Então, o Brasil teve algum chefe de governo esperantista? aqui nós temos assim pessoas, né, que no governo deram sistematicamente apoio. Olhando, por exemplo, eu fiz uma olhadinha, por exemplo, nas páginas históricas do Congresso, há verbas que são destinadas a Congresso Esperanto. Isso é constante, né? Nós tivemos, então, portanto, muitas autoridades que apoiaram o Esperanto. O próprio Getúlio, num determinado momento, né, dá apoio para o Congresso de Esperanto. Mas não falar o Esperanto. Mas falar o Esperanto, não. Temos na diplomacia. E personalidades, por exemplo, da vida brasileira. Temos sim. Barão do Rio Branco. Não, é porque naquele momento o Barão do Rio Branco foi, inclusive, naquela fase anterior à Liga das Nações, né? O Esperanto vai começar a ter um interesse para a diplomacia com já o fato das Ligas das Nações. Mas a pessoa que eu coloco como referencial, com artigos interessantíssimos e que pouca gente sabe, e aqui eu acho que nas nossas televisões isso vai em primeira mão, foi Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, com toda a sua criatividade, a gente sabe muito bem que muito do que ele faz de jogo verbal, de criar neologismos, é a atitude típica do Esperanto. Ele tem artigos... Bem, ele era diplomata, né? Diplomata. Então, ele, na juventude, escreveu diversos artigos e era um esperantista apaixonado. Então, um nome, por exemplo, né, é de peso, né, que é o Guimarães Rosa. Aqui tem assim. Sabes que o senador Cristóvão Buarque propôs um projeto de lei para a implantação do Esperanto na escola brasileira. Esse projeto andou e por que o senador se interessou por esse projeto? Isso saiu já, a gente sabe que na área, né, da tramitação as coisas demoram. Mas não faz muito pouco, ele esteve aqui no Ceará, esteve em contato com esperantistas, ele não é esperantista, ele não fala esperanto, mas se sensibilizou com a ideia. Em fevereiro de 2008 ele entrou com um projeto de lei que altera a LDB e que propõe esperanto justamente para que o jovem, né, tenha essa opção de uma cultura de paz. Porque para o senador interessa que, através dessa língua e de uma compreensão de uma cultura internacional pacífica, ele possa influenciar a juventude. Mas dentro do espírito da LDB, nenhuma língua estrangeira, e o Esperanto pode ser considerado como língua estrangeira, pode ser obrigada. A língua é sempre escolhida pela comunidade escolar. Então, se hoje uma escola quiser adotar o Esperanto como sua língua alternativa, não há problema. Eu tenho experiência, inclusive, com o Liceu. Nós temos alunos, né, do Liceu nas casas de cultura e assim por diante. Mas o que ele quer é que, uma vez citando o Esperanto no texto da lei, nós possamos captar recursos, né, e instrumentar o Estado para oferecer o Esperanto. Então, interessa sim, porque essa medida realmente vai ter uma contribuição na formação da cultura de paz entre os jovens. Que chance tem o Ceará de sediar o Congresso Internacional da Juventude Esperantista que vai acontecer no ano que vem? Bom, na verdade, está já na programação, né, nós temos o movimento da juventude esperantista e é tão interessante que, paralelamente e concomitantemente, ocorrerá o Congresso Universal em Buenos Aires e poderia ser o da juventude lá, mas nós conseguimos trazer para o Nordeste. Vai ser no Ceará? Vai ser no Ceará, vai ser em Fortaleza. Nós estamos hoje em contato com pessoas da Prefeitura que já estão olhando com muito carinho essa ideia de nós termos o Congresso. O último, que foi no Vietnã, agora no ano passado, juntou jovens de mais de 30 países. Só que o Nordeste, né, tem muito mais atrativos. O Ceará realmente vai trazer, talvez, para 100 países, né, com a juventude aqui entre nós. Até domingo.